Olá galera, escritor Helder Raimundo, projeto Lendo com o Autor. Eu fiz o primeiro capítulo não, a primeira parte do livro Freud, Além do Inconsciente, do neurologista ao exilado. E agora estou fazendo o quê? Vou continuar a leitura, porque eu quero apresentar para vocês o que há em cada uma dessas obras. Freud, Além do Inconsciente, apresenta praticamente todos os textos que o autor escreveu. Eu estou lendo ainda as publicações pré-psicanalíticas do Freud. Eu fiz um vídeo longuíssimo e li até a página 19, agora continuarei. Só para situar quem está chegando agora no vídeo, se você chegou nesse vídeo, volte ao anterior, assista ao anterior, entenda a dinâmica desse projeto que eu estou desenvolvendo com vocês. O que eu quero? Ler os capítulos, ler primeiro os trechos que eu coloquei na minha obra Freud, Além do Inconsciente, que Freud escreveu, e na sequência explicar o que eles significam. É muito conteúdo, são muitas obras. Sem mais delongas, vamos lá. Página 19, Freud, Além do Inconsciente, disponível na Amazon por R$3 o e-book, eu acho, nem 5, R$3. Vamos lá. Eu vou ler com vocês o texto Projeto para uma Psicologia Científica, de 1895, projeto abandonado por Freud. O projeto deve continuar sendo o que é, uma obra inacabada, renegada por seu criador. Então, o Freud abandonou essa obra no meio. Parte 1. Esquema geral. Primeiro teorema principal, a concepção quantitativa. Freud. Em primeira instância, é possível vincular o sistema nervoso como herdeiro da irritabilidade geral do protoplasma. O sistema nervoso recebe estímulo do próprio elemento somático. Os estímulos endógenos, que também têm de ser descarregados. Esse texto aqui, antes de eu continuar lendo, esse texto ele é um rascunho. Então vai ter parte que não fará muito sentido, mas na sequência eu explicarei para vocês. Esses estímulos se originam nas células do corpo e criam grandes necessidades, como respiração, sexualidade. Deles, ao contrário do que faz com os estímulos externos, o organismo não pode esquivar-se, não pode empregar o que. Nota que, como ordem da magnitude dos estímulos externos, para a fuga do estímulo. Eles cessam apenas mediante certas condições que devem ser realizadas no mundo externo. Por exemplo, a necessidade de nutrição. O sistema nervoso é obrigado a abandonar sua tendência original à inércia, isto é, reduzir o nível de Q a zero. Segundo o teorema principal, a teoria do neurônio. Cada neurônio isolado é, assim, um modelo de todo o sistema nervoso. As barreiras do contato. Parece que os neurônios teriam de ser ao mesmo tempo, indiferenciadamente, influenciados e inalterados. Não se pode imaginar de improviso um aparelho capaz de funcionamento tão complicado. A solução, portanto, consiste em atribuir a uma classe de neurônios a característica de ser permanentemente influenciada pela excitação. Ao passo que a imutabilidade, a característica de estar livre para excitações inéditas, corresponderia a outra classe. Sob a pressão das exigências da vida, o sistema nervoso se viu forçado a guardar uma reserva de Q. Agora, evita, pelo menos em parte, ficar cheio de Q, catexia, recorrendo a facilitações. Ponto de vista biológico. Desde o início do sistema nervoso, teve duas funções: a recepção do estímulo vindo de fora e a descarga de excitações de origem endógena. O problema da quantidade. A estrutura do sistema nervoso serviria à finalidade de afastar a Q dos neurônios e sua função seria descarregá-la. A dor. Todos os dispositivos de natureza biológica têm limite de eficiência e falham quando um limite é ultrapassado. Problema da qualidade. A consciência não nos fornece conhecimentos completos nem fidedignos sobre os processos neuronais, que estes devem ser considerados em sua totalidade, antes de mais nada, como inconsistentes.
o que devem ser inferidos como os demais fenômenos naturais. Os órgãos do sentido não só funcionam como tela de quê, a exemplo de todos os dispositivos de terminações nervosas, mas também como peneiras, pois só deixam passar estímulos provenientes de certos processos de um período particular. A consciência. Segundo uma avançada teoria mecanicista, a consciência é um mero apêndice aos processos fisiológico-psíquicos e sua omissão não acarretaria alteração na passagem psíquica dos acontecimentos. Funcionamento do aparelho. As cargas de excitação do exterior penetram até as extremidades do sistema. Primeiro esbarram nos dispositivos de terminações nervosas, que as fragmentam em frações cuja ordem de magnitude é provavelmente superior à dos estímulos intercelulares. Nem todo tipo de estímulo pode operar nos diversos pontos terminais. A experiência de satisfação. Quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado infantil, por descarga através da via de alteração interna, essa via de descarga adquire, assim, a importantíssima função secundária de comunicação. E o desamparo inicial dos seres humanos é fonte primordial de todos os motivos morais. É provável que a imagem minimênica do objeto seja a primeira a ser afetada pela ativação do desejo. A experiência da dor. Só nos resta, pois, pressupor que, devido à catexia das lembranças, o desprazer é liberado do interior do corpo e de novo transmitido. Afeto e estado de desejo. O estado de desejo resulta numa atração positiva para o objeto desejado, ou mais precisamente, por sua imagem minimênica. Introdução do ego. O ego deve ser definido como a totalidade das catexias Y existente em determinado momento, nos quais cumpre diferenciar um componente permanente e outro mutável. É fácil ver que as facilitações dos neurônios Y fazem parte dos domínios do ego, já que representam possibilidades. Se o ego for alterado, de determinar a sua extensão nos momentos seguintes. É fácil ver que as facilitações dos neurônios Y fazem parte dos domínios do ego, já que representam possibilidades, isso se o ego for alterado, de determinar a sua extensão nos momentos seguintes. Freud. Quanto mais intenso for o desprazer, mais forte será a defesa primária. Cognição e pensamento reprodutivo. As vias de prazer conservam o seu grande valor como orientadoras da corrente de reprodução. Memória e juízo. Uma possibilidade do estado de desejo é quando há uma catexia de desejo e emerge uma percepção que não coincide de modo algum com a imagem minimênica desejada. Surge então o interesse de conhecer essa imagem perceptiva, de maneira que talvez se consiga encontrar, afinal, uma via entre ela e o minimem. Pensamento e realidade. Quando uma vez concluído o ato de pensamento, a indicação da realidade chega à percepção. Obtém-se então um juízo de realidade, uma crença, atingindo-se com isso o objetivo de toda essa atividade. No que se refere ao juízo, cumpre ainda observar que sua base é, evidentemente, a presença de experiências corporais, sensações e imagens motoras de si próprio. Enquanto faltarem esses elementos, a porção variável do complexo perceptivo permanece não compreendida. Isto é, poderá ser reproduzida, mas não apontará direção para novas vias de pensamento. O processo de pensamento deixa efetivamente atrás de si traços duradouros, uma vez que, em segundo pensamento, um repensar exige tão menor dispêndio de energia que o primeiro. São leituras aqui que eu faço com vocês que, apesar de ser um texto inacabado, apesar de ser a tentativa de Freud de achar explicações físico-concretas para a sua teoria, trazem elementos que são atualíssimos, né? Como nós tendemos a antecipar o que acontece como mecanismo de defesa,
tendemos a ter uma reserva de repertório. O que é o nosso repertório cultural, por exemplo? Nosso repertório cultural de lembrança faz com que tenhamos preconceito em relação a coisas novas, tentamos encaixar nossos modelos, e o Freud coloca isso de modo bem claro. Mas deixa eu me conter aqui e seguir a leitura que depois eu explicarei. Processos primários, o sono e os sonhos. A pré-condição do sono é uma queda endógena no núcleo de Y, que se torna supérflua à condição secundária. No sono, o indivíduo se encontra no estado ideal de inércia, livre de sua reserva de quê? Análise dos sonhos. Nos sonhos, as conexões são parcialmente absurdas, parcialmente imbecis ou até mesmo sem sentido ou estranhamente loucas. Se, quando a lembrança de um sonho é preservada, indagarmos sobre o seu conteúdo, verificaremos que o significado dos sonhos como realização de desejos se acha encoberto por uma série de processos, todos os quais são reencontrados nas neuroses, de cuja natureza patológica são característicos. A consciência do sonho. Por causa das pré-condições mutuamente contraditórias, torna-se difícil discernir o que realmente determina a consciência. Apêndice A, o uso do concreto do conceito de regressão de Freud. Uma corrente de água que encontra obstáculos no leito do rio fica represada e reverte para velhos canais que antes pareciam fadados a secar. Parte 2, psicopatologia, a compulsão histérica. Aqui ainda não é a psicopatologia da vida cotidiana. Aqui é um esboço do que viria a ser isso, tá? Nós estamos lendo as partes menos atraentes da obra de Freud, que são as publicações pré-psicanalíticas. Vamos lá com Freud de novo? A compulsão histérica é, portanto, ininteligível, incapaz de resolver-se pela atividade do pensamento, incongruente em sua estrutura. A persistência da compulsão é, pois, patológica e indica uma neurose simples. Nós podemos convencer-nos de que, sempre que é evocada do exterior ou por associação, alguma coisa que de fato deveria catequiar B, em seu lugar aparece, A na consciência. A gênese da compulsão histérica. Existe, portanto, um processo defensivo oriundo do ego catequiado, que resulta no recalcamento histérico e, concomitantemente, na compulsão histérica. A defesa patológica. Quando chegarmos à análise da neurose obsessiva, por exemplo, veremos que nela existe um recalcamento sem formação de símbolos. Próton pseudos, primeira mentira histérica. Poder-se-ia dizer que é muito comum uma associação passar por uma série de vínculos intermediários inconsistentes antes de chegar a uma que seja consciente. Constatamos, invariavelmente, que se recalcam lembranças que só se tornariam traumáticas por associação retardada. Cada indivíduo adolescente porta traços de memória que só podem ser compreendidos com a manifestação de suas próprias sensações sexuais. Perturbação do pensamento pelo afeto. Eu estou na página 24. A experiência cotidiana ensina que a geração de afeto inibe de várias maneiras o curso normal do pensamento. Parte 3, tentativa de representar os processos normais. A parte 3 ela é bem menos aproveitada porque, como vocês sabem, ela foi reduzida pelo próprio Freud, não concluiu. Toda percepção excita a consciência de uma qualidade. O anseio implica um estado de tensão no ego e, em consequência disso, a representação do objeto amado, a ideia do desejo, é catequiada. A experiência biológica nos ensina que essa ideia não deve ser tão intensamente catequiada a ponto de se confundir com uma percepção e que sua descarga deve ser adiada até que da ideia partam indicações de qualidade que a ideia é agora real, que é uma catexia perceptiva. Se o processo de pensamento persistir por tempo demasiadamente longo, seu produto se tornará inútil nesse ínterim. E por essa razão que pensamos com antecipação o tempo todo,
Tem gente que pensa com tanta antecipação que, citando lá o behaviorista Skinner, você não deixa a pessoa falar. A pessoa fala devagar e você já quer antecipar a fala dela. Mas o que Freud está falando aqui é bem mais profundo que isso. Nós temos certas respostas que nos antecipam, porque senão demoraríamos muito para responder. Eu já fiz vídeo falando disso no canal. Tem uma outra playlist sobre o Freud que eu já fiz falando dessa antecipação, que é falha, mas nos auxilia a conviver e a conversar. E o apêndice ali é um trecho da carta 39, escrita por Freud a Flias, em janeiro de 1896. Aí fala sobre alguns estudos de enxaqueca, sempre apoiado na medicina da época, portanto eu não trouxe para vocês tudo ela. E agora eu vou falar sobre a resenha desse projeto. Gente, assim, vocês já estão comigo há 15 minutos, a 16, e lembrando, os conceitos pré-psicanalíticos não são conceitos finalistas de Freud. Eu trago no meu livro, e eu li com vocês aqui, por que eu li esses trechos que estão no livro? Para vocês perceberem como é complicado o entendimento do austríaco. Não são textos fáceis de ser lidos, esses pré-psicanalíticos principalmente. Lá, depois de O Futuro de uma Ilusão, de 27, Mal-Estar na Civilização, são mais claros. Mas aqui o pensamento é truncado e denso. Por isso que eu trago a explicação logo na sequência. E reiterando, a fase inicial do pensamento do Freud, a pré-psicanálise, não vá tirar os conceitos daqui. Os conceitos aparecerão lá nas obras finais, principalmente a partir de 1920, das conferências introdutórias sobre a psicanálise que ele escreveu. Beleza? Então, com essa advertência aqui, eu vou ler o que significa, o que é esse projeto inacabado que eu comecei com vocês aqui. Inacabado porque o Freud desistiu dele. Ele achou mais relevante partir para outras linhas de pesquisa. Você viu que ele citou Freud, sonhos, ele citou traumas, psicopatologia. Posteriormente, ao longo dessas páginas aqui, se esse vídeo ter visualização suficiente, eu continuarei. Se não tiver visualização, não vou continuar, é evidente. Não sou nenhum idiota gravar algo que ninguém vai ver. E posteriormente ele vai abordar obra por obra, Totem Tabu, Id, Ego Inconsciente, de 1923, dentre outras. Eu queria ler todos com vocês, se vocês me acompanharem. Então vamos lá sobre o que é esse projeto. O livro ele é dividido em 3 partes essenciais, o que eu acabei de ler para vocês. Eu não entendi nada até aqui. Eu entendi pouca coisa. Agora que você vai começar a entender o que eu li ali. Ou se você já conhece Freud, provavelmente você já foi entendendo conforme eu fui lendo. É um livro dividido em 3 partes essenciais que tenta explicar desde os aspectos endógenos do pensar até nossa percepção do mundo através dos sentidos. Desde o que nós temos em nós mesmos e de como nós percebemos o mundo. Sem deixar de analisar as ilusões, fantasias e alucinações que nos impedem de perceber a realidade. O projeto deve continuar sendo uma obra inacabada. Então vamos lá. Ali ele faz a citação sobre as instâncias, sobre como o sistema nervoso recebe estímulo do próprio elemento somático. Ele fala sobre as células do corpo que criam grandes necessidades, respiração. E falam que os estímulos cessam mediante certas condições que devem ser realizadas no mundo externo. Aqui eu repito a citação e traduzo para vocês. Muito de nosso sistema nervoso, aqui no sentido de capacidade de pensar e agir, ele está dizendo sistema nervoso nesse sentido, é fortemente influenciado pelo aspecto físico. O determinismo se faz presente, problematizando já no início a ideia do domínio completo de nossas ações. Em seguida, a análise de nossas necessidades primárias como alimentação. Análise essa que se estende em menor grau até nossas decisões. Existiriam para Freud um controle prévio que nos precedia de decidir. Algo decide em nós antes de tomarmos consciência desse fenômeno. Nós só tomamos consciência dessa versão final. Aqui o Freud cita, e eu repito para vocês, a consciência nos fornece conhecimentos completos,
não nos fornece conhecimentos completos nem fidedignos. Aí que eu coloquei? Nesse sentido, a consciência seria a parte reduzida de um todo que são nossos processos neuronais. Ela é determinada pelas nossas condições constitutivas orgânicas e também em função dos encontros com os outros, potencializando ou minimizando determinada situação. A nossa formação, a nossa predisposição genética, o nosso humor, são várias coisas que compõem esses fatores endógenos a que o Freud cita. E aliado a isso, os encontros que temos com o mundo. Se alguém interagisse comigo, se fosse uma live, a minha maneira de perceber seria modificada. Um ser que tem um traço cultural, aí citando Vygotsky, que conhece uma realidade, que tem uma vivência cultural, ele se torna completamente alheio a uma cultura diferente. É isso que o Freud está dizendo, que somos determinados pelo mundo em que estamos inseridos e pelo corpo em sentido amplo que nós temos, que nós é constituído. Aqui, falando dos estados do desejo, o desejo é sempre idealizado e geralmente não corresponde à realidade. E o ego, nesse esboço é a soma de uma memória residual das experiências que tivemos. É o que eu coloco aqui para vocês. Agora eu estou lendo o que eu escrevo. Cada ato nosso é registrado e por isso somos capazes de aprender coisas novas. Ao aprender, essa energia que, usada com vários sentidos no texto, fica reduzida. Tendemos a agir de acordo com os registros e isso diminui o desprazer de um cérebro que está em desequilíbrio por nada conhecer. Sabe quando vem uma informação na aula de matemática, você nunca vinculou aquilo a nada? Você fica incomodado, tá, mas o que é isso? Aí há uma ponte entre o que você tem e o que você não tem. Para aprender, para conviver, você precisa ter esse contato. Da mesma maneira, alguém que vai para um país que não sabe nada do idioma, você não vai conseguir ter nada. Na nossa cultura em que estamos inseridos, o cérebro guarda esse resquício, esse resíduo cultural, essas lembranças, esse acervo, para poder conversar com outra pessoa, para poder responder brevemente, para olhar uma pessoa que chega até você, identificar se ela está nervosa, se ela está propondo algo. Então tudo isso é um resíduo que o cérebro carrega. Só que ao mesmo tempo que isso facilita a nossa socialização, a nossa sociabilidade, pela altura da voz da minha mãe, pelo jeito que ela me chama, eu sei o que ela quer. Ao mesmo tempo, eu posso entender no sentido correto, no sentido incorreto e gerar confusão. O Freud, quando ele fala em catequiar essa energia que é isso. A energia que é toda vez que você se encontra, de modo resumido, por favor, toda vez que você se encontra diante de uma situação que você não tem parâmetro nenhum. E o que eu vou fazer? O que eu vou responder agora? Por isso que o cérebro te fornece certos subsídios, para que você deixe a citação o mais baixa possível. Que a tendência geral é para a inércia. Com a experiência, você vê as coisas pela sua própria ótica. E irá analisar um objeto novo ou mesmo uma pessoa desconhecida com base em associação com aquilo que conheces. Daí surgem certas limitações do ego, pensando na função de aprendente e equilibrador, que podem ser superadas quando novos encontros revelarem novas informações. E eu deixo um exemplo aqui no livro. Conhecer uma pessoa diferente e, ao invés de o cérebro analisá-la do nada, sem base de análise, porque você não a conhecia, isso demoraria muito. Ele a associa com o acervo de informações que a pessoa tem, o que explica o fato de temermos o desconhecido ou mesmo de fazer julgamentos prévios dos outros. Sei lá, eu conheço alguém que é careca, veste determinado tipo de roupa. Antes de eu conhecer esse alguém, no primeiro encontro eu vou tentar associar alguém que se veste da mesma maneira. Eu vou tentar colocar essa pessoa nova dentro de um grupo que eu já tenho. Nossa, as pessoas que se vestem desse jeito normalmente são feministas e têm essa posição do mundo. Certo? Você assistindo um vídeo aqui no YouTube, aparece a imagem de alguém com o cabelo raspado do lado, não sei o quê. Você já tenta identificar qual que é o tipo do pensamento. E o cérebro já categoriza aquela pessoa e faz um pré-julgamento, o pré-conceito e por aí vai. Preconceito, não preconceito. Preconceito mesmo.
E aí você ouvindo essa pessoa, nossa, sério, eu achei que ela era alguém feminista, eu achei que ela era alguém radical, e você vai ver ela tá dando um discurso totalmente diferente do que o feminismo defenderia. Isso é o que ele está dizendo. O nosso cérebro tenta categorizar, e aí, nesse primeiro momento, então nós temos os nossos preconceitos, pré-julgamentos, pelo jeito da roupa, pelo movimento, pela fala, pela aparência. E ao conhecer a pessoa, esses pré-julgamentos vão sendo transformados. É inevitável, gente. Você precisa do pré-julgamento porque o cérebro não tolera o desconhecido. A verdade é essa. Um cérebro que não conhece é um cérebro desequilibrado. Ele vai tentar se equilibrar o tempo todo. Não sei se eu fui claro aqui falando tantas coisas assim, mas o livro traz esses exemplos para que você possa entender Freud nos dias atuais, entendeu? Bom, vamos lá. A outra parte que ele fala sobre esse pensamento pela primeira vez. Novamente, gastamos energia para pensar algo pela primeira vez. Aprendemos e traços ficam registrados. A partir de então, não pensaremos mais com uma razão pura, entre aspas, mas sobre a influência daquilo que somos e vivemos. Nós não somos uma câmera, né, que você tira uma foto e ela sai exatamente como a pessoa é. Você não me vê pela primeira vez como eu sou. Você vê pelo que você é. O teu mecanismo perceptivo depende de você. Ah, o mundo é assim. Ah, o tal pessoa, tal presidente, tal não sei quem é dessa maneira. É a tua maneira de ver o mundo. Não é uma versão pura do objeto. Então, nesse ponto, o Freud se aproxima muito do ceticismo, talvez não tão radical como o David Hume, mas ele se mostra bastante cético entre a nossa capacidade de conhecer. Não conheceremos um mundo puro, mas conheceremos um mundo mediado por quem nós somos e por quem nós estamos. Aqui fala que a pré-condição do sono é uma queda endógena no núcleo Y, que torna supérflua a condição secundária. No sono, o indivíduo encontra em condição de inércia. Questão já conhecida de que para dormir é necessário diminuir as energias de quê? Para dormir você tem que diminuir a excitação. Se você tiver conversa, excitação aqui não é de cunho sexual. Meu Deus, amanhã eu vou acordar, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor amado, tanto relatório para entregar. Enquanto você não diminuir essa excitação, você não vai conseguir dormir. Vai virar de um lado para o outro e ficar preocupado. Quem aqui não conseguiu dormir pensando numa viagem no próximo dia ou num compromisso inadiável? Né? Então é isso que ele está dizendo. Para dormir, as energias têm que estar mais próximas possíveis da inércia. Aí você tenta bloquear as preocupações para poder dormir e por vezes essas preocupações são bloqueadas, você dorme e elas aparecem no sono. O que o sono é? Desculpa, no sonho. O que o sonho é? Uma tentativa de fazer com que você durma sem ser incomodado por angústias. Eu dei uma definição de um aspecto do sono, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos voltar. Me perdi aqui. Minha visão não está legal, mas eu vou voltar. Questão já conhecida de que para dormir é necessário diminuir as energias da quê? Essas energias são impulsos recebidos do contexto externo, geralmente catequizadas em imagens intensas, ao serem resolvidas, entendidas, tendem a reduzir e se estabilizar. Em outras palavras, alguém preocupado com algo não resolvido terá dificuldades em dormir, pois seu quê? Sua excitação estará em desequilíbrio. Explicação de como o afeto limita o nosso agir. Aí Freud sobre a psicopatologia. Basicamente, somos sujeitos a inúmeras experiências que, no momento em que acontecem, talvez não sejamos capazes de entendê-las. Exemplo: um abuso sexual na infância. A criança terá traumas imediatos e outros que surgirão quando sua maturidade sexual for atingida. Então, mesmo as experiências em tenra idade poderão gerar efeitos permanentes em nossas vidas. Os exemplos são, na maioria, de cunho sexual, porque o sexo era visto como algo impuro no final do século XIX. Então você teve uma relação com alguém. Na época você não percebeu que aquilo era abusivo. Ele ou ela te abusava, fazia você de gato e sapato, te chantageava, falava que ia se matar, e você seguia porque você não tinha maturidade.
Passou 10 anos, você lembra naquilo, meu Deus, como eu vivi, como que eu tolerei tal coisa, e fica um pequeno trauma daquela questão não resolvida. Para finalizar aqui, falando sobre a parte 3, que toda percepção excita a consciência de uma qualidade, nós justificamos que a experiência biológica nos ensina essa ideia não deve ser catequizada. Aí eu vou para as minhas palavras aqui para finalizar. Tudo o que percebemos não seria o que pensamos ser, mas julgamentos feitos por nós. Eu já comentei sobre isso. A catexia permite representar as coisas e nosso foco é apresentar algo o mais concentrado e próximo do real. A palavra indica justamente a tentativa de representar o que percebemos. O problema é que as representações são falhas, pois a transformação, percepção, representação deve ser imediata. Ver e entender é a nossa lógica. Por isso o cérebro mantém as lembranças e nos auxilia a decidir rapidamente. Senão, uma conversa, a título de exemplo, demoraria horas entre uma frase e outra até a plena compreensão. Mas ao fazer uso desse recurso mnemônico, estamos perdendo a autonomia e confiando em sintetização que nos escapa. Daí mais uma vez a confirmação de que somos precedidos em nossas escolhas. A repetição é típica de um texto que ainda não foi finalizado. Então, por isso que ele aborda várias vezes a mesma coisa. A experiência cotidiana ensina... deixa eu voltar aqui. Freud, no começo do século XX, sabia que o afeto faz com que o pensar seja perturbado. Você pode nem estar apaixonado no sentido de amar, mas apenas carente, afetado fisicamente por uma que te mobiliza e, em meio ao desejo de perpetuar a sensação, faz promessas de amor e depois percebe que era só afeto. O incrível é que surgirão afetos semelhantes e nossos objetos de desejo destruídos diante da realização ou minimizados quando contrapomos a imagem mnemônica no sentido de memória ideal, com os defeitos percebidos do ser real, que agora não são preenchidos pelo nosso convencimento mental que era perfeito. Aqui fala sobre como a pessoa, no signo do afeto, do desejo, tende a falar e fazer coisas que não quer, pessoa com ódio, pessoa com amor, pessoa com desejo sexual, e por aí vai. E aqui eu termino essa primeira parte, que vai até 1893, e no próximo vídeo, não hoje, que eu já me cansei um pouquinho, falarei com você sobre a relação dos estudos com a psicanálise com o período de 1893 a 1895. Falarei sobre alguns casos que o Freud atendeu, algumas pacientes dele. Vai ser um vídeo mais sobre vários autores ali que auxiliaram Freud nesse processo inicial de construção do seu pensamento. Então não percam esse Lendo com o Autor. Tem mais um vídeo sobre as publicações pré-psicanalíticas e a partir do 4º vídeo falarei sobre a psicanálise de fato. Eu parei na página 28 com vocês. O meu livro é um livro que tem 238 páginas, só que elas são páginas bem grandes, entendeu? Porque o espaçamento entre linhas é bem justo. E tem mais de 190 títulos de Freud presentes em Freud, Lei do Inconsciente. Fique comigo, tenha acesso ao pensamento freudiano. Até agora só li com vocês sobre a pré-psicanálise, traduzindo esses textos que, como vocês puderam acompanhar, se não tiver uma explicação, se não tiver uma boa base de estudos, certamente serão indiscerníveis. Então preste muita atenção, tenha paciência. Se quiser assistir anotando alguma dúvida, depois me pergunte, fique à vontade. Essa é a intenção. Freud, Além do Inconsciente, do Neurologista ao Exilado, coleção Epopeia das Letras, que traz ainda Platão, Além da Caverna e Shakespeare, Entre o Ser e o Não Ser. Escritor Helder Raimundo. Procure no YouTube, me siga, divulgue esse vídeo para quem você quiser, se inscreva no canal. Eu estou em todas as redes, mas somente no YouTube na totalidade. Um abraço e bons estudos.